E aí, pessoal, bem, na aula de hoje a gente vai ver aí como se dá esse cálculo dos ângulos externos de um polígono. A gente já aprendeu a calcular, né, a soma dos ângulos internos de um polígono, então a gente agora vai ver os externos. Bem, a gente tem que lembrar desse conceito, pessoal, de ângulo suplementar. O que é ângulo suplementar? A soma desses ângulos aí sempre vai ser igual a 180. Eles possuem um valor fixo, tá? E a gente viu, né, que 180 é um ângulo raso. Então, toda vez que tiver um ângulo e na questão disser que ele é suplementar, a gente iguala, né, a 180 e descobre aí o ângulo que falta, atribuindo a letrinha X. Como nesse exemplo aqui. Tá dizendo aí que esses ângulos são suplementares, então a soma dos dois é 180. E aí pergunta qual é o valor do X, sabendo já que um dos ângulos vale 75. Então, a gente faz x mais 75 é igual a 180, que foi o que eu falei. O 75 vai para o outro lado, em forma de subtração, né? A gente resolve essa subtraçãozinha, totalizando aí, a gente pega emprestado, não é? Então, 10 tira 5, 5. 7 tira 7, 0, e 1 a gente repete. Então, o ângulo suplementar de 75 graus vale 105 graus. Bem, a soma do ângulo interno e do ângulo externo vai ser 180, pessoal. Por isso que eu falei lá desse negócio de ângulo suplementar, tá? Para relembrar vocês. Então, o ângulo interno e o externo, eles são suplementares. Aí já tem alguns exemplos. Tá dizendo aí que o ângulo desse triângulo é 60 graus, não é isso? E tá pedindo para a gente descobrir qual o valor do ângulo externo a esse ângulo. Então, a gente sabe que o ângulo interno vale 60, então a gente faz novamente a subtraçãozinha. 180, que é o valor total, não é isso? 180 menos o 60, que é o valor que a gente conhece. Totalizando aí 120. Então, o valor desse ângulo externo, 120 graus. Mesma coisa. O ângulo interno, né, do quadrado de todos os ângulos, 90. Então, qual o valor do ângulo externo desse ângulo interno de 90 graus? Aí a gente vê. De 90 para chegar em 180, quanto é que falta? Aí a gente novamente monta a subtraçãozinha. 180 menos 90, totaliza aí o próprio 90. Essa tava na cara, né? E outro exemplo, bem, a gente viu, né? Já aprendeu. Tá perguntando aí qual é o valor daquele ângulo externo, sabendo que o ângulo interno é 120. Mesma coisa. A gente vai fazer 180 menos 120, que é o valor do ângulo que a gente conhece, menos. E aí, 0 menos 0, 0, 8 menos 2, 6, e 1 menos 1, 0. Então, o valor do ângulo externo a 120 igual a 60. E se a gente for somar, certo, para conferir, realmente vai dar o 180. E, bem, a soma dos ângulos externos, pessoal, de uma figura vale 360 graus, tá? No caso desse triângulo aí, a gente tem três ângulos, né, na figura. Então, os três ângulos externos dessa figura também vão ser 120. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de uma figura, dessa figura, que é o triângulo, 180, né? E a soma dos externos sempre vai ser 360 de qualquer figura, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer uma multiplicação ou uma soma, certo? 120 mais 120 mais 120, totalizando aí o 360. Só para conferir, tá? 120 vezes 3, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 1, 3. 360. Mesma coisa no quadrado. 4 ângulos, né, de 90 graus. 90 vezes 4, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36. 360 graus. Do hexágono, a gente viu que o ângulo externo vale 60. E são 6 ângulos, né? Isso, então, 60 vezes 6, que vai totalizar o 360. Então, sempre a soma dos ângulos externos de um polígono vai ser 360.
E bem, tá aqui um octógono. A gente vai fazer o cálculo bem direitinho dessa figura, dos internos e dos externos. Vocês vejam que só veio aí a quantidade de lados e os vértices nomeados, né? Então, para a gente calcular a soma dos ângulos internos de início, a gente vai ter que escolher um vértice e fazer a ligação, né? Lembra que de A para B eu não posso, porque se torna o próprio lado da figura. Então, eu não traço essa reta do A para o B. E vou traçando, até conseguir traçar em todos, né? E aí, vou contar quantos triângulos eu consegui. 6. Então, 6 vezes 180, 1080. Descobri o valor da soma dos ângulos internos dessa figura, não é isso? Bem, para saber agora qual o valor de cada ângulo, para mim poder calcular o ângulo externo, eu preciso saber o valor do ângulo interno. E como é que eu faço isso? A soma de todos eles não deu 1080? Então, eu vou pegar esse 1080 e dividir por 8, que é a quantidade de ângulos. Então, fazendo aí a divisão, a gente vai encontrar. Dentro de 1 não tem nenhum 8, então a gente pega esse 10, né? Dentro de 10 tem quantos 8? 1. 1 vezes 8, 8. Para chegar em 10, 2. 2 não dá, né? Baixo 8. Dentro de 28 tem quantos 8? 3. 3 vezes 8, 24. Para chegar em 28, 4. Baixo 0. Dentro de 40 tem 5, 8. 5 vezes 8, 40. Para chegar em 40, 0. Então, eu descobri o valor, né, de cada ângulozinho interno desse, 135. E se a gente for realmente conferir, vai dar 1080. Então, agora sabendo, né, que a gente encontrou, né, o ângulo interno, a gente vai calcular o ângulo externo sabendo daquele negócio lá do suplementar, né? Então, de 135 para chegar em 180, qual é o valor? Que aí vai ser o ângulo externo. Totaliza aí, ó, 45 graus. Vamos fazer a continha para conferir. 180 menos 135, 45 graus. E, novamente, fazendo a conferência da soma dos ângulos externos. Falei que era quanto? 360. Então, a gente vai multiplicar 45 vezes 8, que esse 8 aí é a quantidade de ângulos. 5 vezes 8, 40, deixa o 0, vai 4. 4 vezes 8, 32, com o 4 que foi 36. Então, 360 é a soma dos ângulos externos dessa figura.